Paz para a nossa mente, paz para o nosso corpo e paz para o nosso espírito. Nós vamos agora de presente, passado e futuro, mas nós vamos falar um pouco de alguém que tem uma onisciência, onipresença e onipotência. Nós conhecemos muito bem Jesus, a história dele. Tive a oportunidade de sair daqui e conhecer na Índia para dar uma assistência a uma pessoa amiga e que era um funcionário do Banco do Brasil e trabalhava junto com a minha esposa. Essas coincidências e esses rios que as teias da vida traz, nos trouxe entre eu e ele uma criança em que nos tornou compadre. Ele passou um período em que ele sofria do coração. E passou mal um dia e ficou caído em cima do computador do Banco do Brasil, na agência que ele trabalhava. Pegaram o homem e correram com ele para a cidade em Goiânia. Falei, pode ir embora. Incor, São Paulo. Muito bem. Internou, passou uns dias, ia ter alta hoje. Aí, na última vistoria dos médicos lá para liberá-lo, pode ir embora não. Deu uma tristeza no homem. Dias naquele hospital sozinho em São Paulo, saudade de casa e dos filhos, me liga. Compadre, me ajuda aí. Estava pronto para ir embora e ver minha família, meus filhos, e já não sei o que faço. Não sei se eu choro, se eu grito, se eu brigo, se eu... Mas o que foi, compadre? Estou com infecção hospitalar. Então vamos fazer o seguinte, compadre, eu não sei te ajudar não, mas eu vou mandar uma pinga para você. Você bebe? Bebo. Sim, o papo desse teor. Falei, então tá, hoje eu vou providenciar aqui e encaminho para você vai receber aí. Fui ao correio e levei a pinga para ele, que era um vibhuti. Vibhuti em sânscrito é cinza. Cinza, essa cinza que nós conhecemos. E pus numa garrafinha, dissolvi ele numa garrafinha dessas de água que nós compramos aqui, igualzinha essa de hoje. Pus o correio, chegou logo no outro dia. Aí o produto chegou e falou assim, como é que eu bebo isso? Olha, você toma um golinho agora, daqui a algumas horas, se você sentir vontade, você bebe de novo, até você ficar bêbado. Aí você bebe de novo, daqui a algum tempo que você sentir. Fica a seu coração, a sua vontade. Mas de preferência, toma pelo menos 2 ou 3 vezes ao dia. Ele tomou, fez nesse devida sequência. No outro dia, o médico chegou, falou, doutor, me examine de novo, eu quero ir embora. Mas você ontem já estava, não, mas eu gostaria que o senhor desse uma olhada. Eu já não aguento mais ficar fora de casa. Você era junta médica, não pode ir embora. Aí ele ligou assim, compadre, eu queria ir embora para casa direto para mim ver meus filhos, mas eu vou passar aí, você vai me mostrar que pinga é essa? Ué, compadre, pode vir, nós te aguardamos aqui. Fui lá no aeroporto buscá-lo. Chegou na casa, no apartamento. Falei, vem cá, vou te mostrar o barril de pinga. Aí fui lá, peguei um vidro que eu tinha a cinza dele. Ele falou, mas é isso? Eu falei, é. Ele olhou em mim assim, pensou. Falei, compadre, eu vou embora, vou ficar com a minha família uns dias. Isso era mais ou menos nesse mês.
mostrei o vídeo, né? É o que eu não relembrar e você corrige para nós fazer uma coisa bem alinhada. Ele falou, não, você vai me levar lá na Índia. Eu falei, o quê? Ele falou, vai. Tem dinheiro não e eu não posso sair não. Ele falou, não sei o que você vai fazer. Você se vira e você vai me levar lá. Aí eu trabalhava, fui lá pedir licença. De uns dias. Esses 6 meses que o funcionário público tem. Falei, deixa eu socorrer o companheiro. Falei, mas você quer ir mesmo? Não, pai. Pode arrumar. Aí quando foi meados de outubro, nesse intervalo nós preparamos tudo, eu fui atrás de passagem, de orientação, como que eu faria, como que eu iria. Tinha em Brasília uma senhora que era devota dele, já o conhecia há tempos, e eu conhecia ela, fui lá e procurei ela, Dona Yolanda. Ó, Dona Yolanda, eu tenho que ir na Índia, como é que eu faço? A senhora que já foi muitas vezes. E ela era da Embaixada Americana e ela trabalhava durante o ano, 4 meses no Brasil, ia para os Estados Unidos, trabalhava não sei quanto tempo, ia para a Índia e voltava. Ela tinha uma vida interessante, que eu não sei a causa nem como que era assim. Ela falou, não, é simples, pode pegar, tira o passaporte de vocês, pode confiar que você vai tranquilo. Eu falei, mas como é que a senhora tem certeza disso? Ela falou assim, não, se você pedir o Seibaba, você vai chegar lá. E não é que era assim mesmo? E eu naquela dúvida, naquela insegurança, em inglês, meu, mal sabe pedir, né? Qual o preço disso, como é que é aquilo, me dê isso. Fomos. E aí pegamos o avião em Goiânia e partimos e tinha embarque no Rio. Eu tinha uma pastinha mais ou menos igual a do computador. Aí chegou no Rio, nós chegamos num horário um pouco antecedente. Vamos ali, vamos tomar um café? Vamos. Fomos lá, tomamos um café. A pasta ficou lá em cima da mesa do bar, no aeroporto do Rio. Primeira experiência sufocante. Tomamos um café, saímos, a pastinha ficou lá. Olha que nós estamos lá conversando, olhando o horário, vamos, que nós olhamos a nossa mala. Nossa, foi com o Pai do Céu, esqueci minha malinha lá em cima do bar. Fomos correndo lá nesse bar. Chegou lá a malinha guardadinha e entregue. Mas quando aconteceu isso, eu falei, Suame do céu, guarda essa mala do companheiro para nós. Primeira experiência, chegou lá, malinha no lugar. Tá aqui, é de vocês? É. Pegamos a mala, pegamos o voo e fomos embora. Londres, Inglaterra. Os ingleses são o quê? Exigentes. E nós já sabíamos disso porque a Dona Yolanda já tinha colocado para mim, ó, na Inglaterra você procura agir certinho. Mas nós chegamos na Inglaterra, o avião saía no outro dia. Compadre, mas nós vamos dormir? Não. Vamos passear um pouco, depois nós voltamos e era mais ou menos 10 horas, pegava o avião. Nós fomos passear. Aí eu fui lá no Buckingham, que é onde a Elizabeth, isso, a rainha, morava. E fomos lá numa tarde igual dessa assim, assistimos a troca da guarda, aqueles cavalos passando e tal, ficamos lá. Tomamos o metrô, voltamos para a estação do Rio, em Londres, tudo tranquilo. Pegamos o avião, descemos na Índia. Pegamos um táxi para ir até o local, na cidade de Puttaparthi, na Índia, depois de Bombaim. Em Bombaim, nós não pegamos as nossas malas. Porque a moça no Rio disse, não, nós vamos pôr um translado só, vocês podem ir e as malas chegarão junto com vocês. E chegou? Descemos em Londres, aliás, em Puttaparthi. Cadê as malas?
a mão na cabeça. Meu Deus, e agora, compadre, como é que nós faz? 10 horas da noite. Só tinha dos passageiros do avião que foi conosco uma argentina que falava mais ou menos e ela viu o nosso apuro, chegou. O que vocês precisam? Estamos sem malas. Não se preocupe não. Vamos embora para o ashram. Lá nós vamos fazer uma meditação e você pede a Sai Baba. 12 dias depois as nossas malas chegam. Quase próximo dos dias de vir embora. Aí para viver lá sem roupa, como é que faz? Problema, mas lá na Índia as coisas são interessantes, pelo menos no lugar que nós ficamos. Toda pessoa que participava dos trabalhos do Sai Baba tinha que deixar o que ele usava ali para o próximo que viesse. De chinela, lençol, as coisas da cama, tudo tinha que deixar. Aí nós chegou, então quanto a isso nós ficamos despreocupados, mas e a roupa? Aí tivemos que sair para fora como se fôssemos aqui, nós saímos para ir ali na cidade comprar roupa. Aí nós compramos as roupas de ficar lá, porque tudo na Índia é simples. Você acha tudo na maior simplicidade do mundo e até é barato, pelo menos era naquela época, hoje eu não sei. Compramos 2 mantas de roupa, 2 camisas, 2 calças. E ficamos aqueles dias. Mas quando nós chegou para entrar e achar a nossa vaga, tá cheio. Não tem ninguém, não saiu nem uma caravana. Aí nós olhamos um para o outro. Compadre, como é que nós vamos fazer então agora? Nós vamos... Porque lá tudo isso vocês conhecem, não precisa nem de falar. Ele falou para mim assim, nós vamos dormir nessas espiluncas aqui, compadre. Falei, vai, compadre, eu não sei não, mas vai ter que ser assim, porque hotel de 5 estrelas que não tem aqui perto, não. Essa argentina pegou, foi lá dentro, conversou com não sei com quem mais, não lembro também, e de repente ela voltou e falou assim, não, tem 2 vagas, porque saiu uma caravana ontem, mas 2, era a conta de nós 2. E nós já estávamos arrumando o hotel lá naquelas ruas, no meio daquele povo, deitado no chão, dormindo em cima de jornal, as banquinhas, mercadoria em cima, e o cara dormindo embaixo. Você ia na pensão, tem vaga? Não. Você ia na outra? Não. Na outra? Não. Nós já tínhamos consultado umas 3. Vaga nenhuma. Nós voltou, essa argentina falou assim, não, ó, tem vaga para vocês. Brasileiros, podem vir. Entramos e fomos acomodar. Deixa eu dar uma ideia de como é lá. Imagina essa construção aqui, aquela de nós dormir ali, tinha 2 pavilhões para dormir mais ou menos 500, 600 pessoas. Sendo que em cada lugar, cama, tem não. Você põe o colchão no chão, igual a gente dorme aqui. Fomos lá, arrumamos, chinelinhos, trem, tudo estava lá. Não precisava preocupar com nada. Aí tinha os pavilhões da educação, da medicina, da assistência médica, e o pavilhão onde ele atendia, que é mais ou menos, vocês pegam esse galpão aqui, ó, mais ou menos 100 metros de comprimento por 50 de largura. Mais ou menos cabia sentado no chão 5.000 pessoas. Só mulheres de um lado e só homens do outro. E enquanto sentava e esperava ele, esse silêncio que está aqui e essa voz que eu estou falando aqui, lá é agressão. E não tem placa nenhuma dizendo assim, ó, faça silêncio, fale baixo. Agora vem a minha experiência. Antes de nós entrarmos e acomodarmos no pavilhão, eu olhei naquele portão, eu pensei, gente, isso aqui é mais ou menos como o nosso lar que André Luiz descreve. Se eu algum dia desencarnar, eu não quero ir nem para lá, eu posso vir para cá e aqui eu vou aguardar a minha deportação. Pensei isso. E entrei. E tudo que
os meus olhos contemplavam e via lá nas horas que a gente entrou, a minha mente ia mais ou menos no livro de Nosso Lar e comparava. Eu falava, não preciso de uma espiritualidade melhor do que essa, que eu não vou alcançar essa outra do Nosso Lar. Isso eu pensava, mas não falei com o meu compadre, não. Porque ele também não era espírita, mas era um espírita de visitar centro. E não era de muita leitura. Mas era um bom espírita na qualificação que ele tinha. Eu, com essa visão, entrei e acompanhei. Acordamos no outro dia, 9 horas da manhã. Você tinha que acordar 5 horas da manhã para pegar uma fila, para sentar no chão e ter vaga para você ver o Seibaba de perto. Tal era a concorrência. Tinha nego que levantava, era 3 horas da manhã e corria, ficava lá em frente ao pavilhão, assim, ó, e já tinha as pessoas que organizavam para não haver tumulto. Tá, nós deitamos, 4 horas tinha que levantar para ir para lá, ué, porque como é que eu quero ver o homem primeiro? Era uma disputa no sentido, sem ninguém falar. Aquilo todo mundo já levantava, cada um cuidava e já ia sentando lá nas suas devidas filas. E aí tinha os organizadores, você escolhia. Na fila dos homens, tinha 10 filas assim, uma paralela à outra. Você escolhia a que você queria entrar e qual a que saía primeiro para entrar no pavilhão. Então, dentro daquelas 10, eles vinham e escolhiam que você poderia ser sorteado para você ficar assim na frente ou não. 3 dias nós tentamos, nós ficávamos só nos últimos lugares. O mundo é seletivo até aqui entre nós. A gente fica com muitos melindres aqui, que eu vejo algumas pessoas reclamaram. Eu falei assim, você porque não foi na Índia ainda, você fica querendo aquilo que você não merece. Eu vejo isso aqui, sinto isso. E nós temos uma arrogância. Isso aqui é excesso de conforto. Eu não estou querendo criar uma ideia distorcida. É a real. Nós somos muito privilegiados, nós somos ricos, um povo hospitaleiro, como nós conhecemos no Brasil, e lá você chegava, a Havaiana da gente, que depois nós recebemos as malas e nós calçamos, tinha gente que fazia disputa para ficar com a sandália da gente. Pedindo, não era briga nem nada, pedindo. Por quê? Eles conhecem o Brasil. Todos, mesmo as pessoas mais pobres. Sabe por causa de quem? Pelé. A gente chegava lá, a primeira palavra que a gente ouvia, Pelé, você é do Brasil? Yes. E aí os diálogos se estabeleciam. Passado alguns dias, depois de 2 dias, aliás, 3 dias consecutivos, aonde eu sentava, que eu via ele vir saindo da, vamos supor, lá da casa do Solis, a hora que eu saía do portão, eu olhava e falava assim, gente, mas é tão humano, batia na minha mente dentro, assim, puf, mas é divino. Quando foi 3 horas da tarde, porque isso 9 horas da manhã e 3 horas tinha as 2 sessões, 3 horas eu, não, mas é divino, mas é humano na minha cabeça, é divino. Quando foi no outro dia, a 3ª vez, eu não posso pensar nisso mais não, mas é humano, mas é divino. Daí para frente comecei a olhá-lo diferente, sem conversa, tudo no campo mental. Aí nós íamos, sentava, você não via um choro de criança para quem esperava naquele intervalo desde as 4 horas da manhã até as 9 que eu saía de lá. Olha o tempo. Você não via um pai reclamar que o filho estava do outro lado e precisava trazer de lá para cá ou daqui para lá. O filho que estava com o pai ficava com o pai, se estivesse com a mãe, tinha que ficar com a mãe. Esses eventos foi assim, criando um processo interior de disciplina e de harmonia dentro da gente, sem fala. Isso que nós fazemos aqui, eu assisti lá, assisti palestra de um senhor lá,
que foi falar sobre Jesus de Nazaré para nós. Todo mundo saiu olhando para o chão. Aí depois nós reunimos lá uma pessoa que era, não sei se era de São Paulo, do Rio de Janeiro, não me lembro mais, uma advogada. Ela começou, dentro da arrogância pessoal que ela tinha, mas esse trem não pode ser assim, ser assim. Eu falei assim, você tem conhecimento de espiritualidade? Pelo que a senhora está reclamando? Não. Mas então como é que a senhora julga uma coisa que você não tem vivência? Essa mulher abaixou a cabeça e encerrou o papo. E largou de reclamar. Eu só questionei, mas como é que a senhora tem? Passou, nós ficamos os dias devidos e todos os dias, as 2 sessões, estávamos lá. No 13º dia, eu mais ele, com os pedidos encaminhados, que tinha que encaminhar para Ceibaba, nós dois olhamos para um outro e falamos assim, agora, compadre, até hoje ele não pegou nada do que nós queremos aqui, como é que vai acontecer? E tinha 2 pessoas de Sri Lanka, que compartilhava conosco o quarto. Quando eles viram nós 2 com essa preocupação, eles disseram, pode ficar sossegado, Swami sabe o que faz. Nós olhamos um para o outro, então vamos ter que calar, né? E assim foi feito. Na última sessão, nós fomos lá, sentamos, quando o Sei Baba foi passando em frente de nós, ele levou a mão, puxou a minha carta, puxou a carta do compadre, ele atrás de mim. Eu virei, olhei, uai, compadre, funcionou, né? E a emoção que dava na gente. A hora que ele tirou a carta da minha mão, eu vou comparar para vocês terem uma ideia. Quem de vocês já foi algum dia num centro espírita e tomou um passe em que você saiu de lá tão leve como uma criança? Alguém já sentiu isso? Ixi, quanto isso é bom para a gente, não é? Você tem uma consciência de que a espiritualidade realmente existe, que você vai embora para casa mais convicto que ser espírita é uma coisa mais diferente do que as convencionais. Não desmenosprezando nada das outras. Mas para o espírita isso é uma realidade. Pelo menos para mim, eu vivenciei isso. Quando aquele homem tirou a carta de mim, eu senti os fluidos saindo e comecei a emocionar e chorei copiosamente. O compadre pôs a mão nas minhas costas, você está passando mal, compadre? Falei, não. Eu estou dissolvendo aquilo que eu trouxe. E ele levou tudo dentro daquela carta. E desse dia em diante, eu não era mais aquele ser que chegou ali. Viemos embora, chegamos aqui no Brasil, cada um foi para sua casa, o compadre voltou a trabalhar, e ele gostava muito de futebol, e um belo dia ele vai apitar uma partida dos colegas dele lá de banco. E começou o jogo, tal, passado eu não sei o tempo preciso, mas eu acho que foi no segundo tempo, ele apitando, na hora que ele pôs o apito na boca para apitar uma falta, ele partiu. E lá ele perguntava, compadre, mas será que ele não vai atender nós? Não, eu falei, vai, compadre, mas vamos esperar. Ué. Pegamos a nossa carta e viemos embora. E o que ele esperava, que era a cura no coração, não aconteceu lá. A hora que ele desencarnou, passado mais ou menos em torno de 15 a 30 dias, o filho dele, que estava mais ou menos com 7 a 9 anos, sonhou e contou para a mãe tudo que ele viu. E a criança foi lá e viu tudo que nós participamos, até os bancos, dos jardins, dos locais que nós fomos e sentamos. Aí a mãe veio me contar e eu vivenciei a experiência da vida na Índia com o meio físico. A criança viu os bancos, os lagos, os jardins e Sei Baba andando com ele. E ele viu o pai enfaixado e o coração bem desenhado aqui e o pai são. Pegou ele no colo e disse, meu filho, pode continuar a sua vida que papai está bem.
quando eu ouvi isso, adivinha o que aconteceu de novo? Claro. Qual o coração que aguenta isso? Você participa de uma coisa e depois vem uma comprovação de um outro ser que não tinha vínculo nenhum e o nível de conhecimento e cultura dele como criança, ele não ia passar tudo isso para eu ficar sabendo. Então, nós ainda aqui estamos estudando e trabalhando para ver se nós aperfeiçoamos o nosso lado da nossa personalidade, na nossa individualidade, ou seja, da essência divina que está em você imanentemente, mas nós não conseguimos isso muito. Mas é possível sim, desde que você tenha determinação e busca essa realização. Você tem que ter vontade, firmeza e propósito e pagar o preço das experiências que a sua essência tem que passar. E isso para mim ficou claro com todas essas vivências. Se lá na carta eu senti sair todos esses aspectos fluídicos que depurou um pouquinho minha alma, eu tenho certeza disso, imagina do meu irmão compadre. No plano espiritual recebeu tudo isso. Então tudo isso para mim, às vezes eu nem comentei isso, não tive oportunidade de comentar isso, nem mesmo com a minha esposa eu não falei nesse nível de coisas em que interiormente eu vivenciei. E aí, detalhes, chegamos aqui no Brasil, as pessoas, e aí Crispim, conta para nós como é que foi, faz uma palestra aqui, faz uma palestra ali, onde eu fui atrás de uma das pessoas que é responsável por ter conhecido Sai Baba, um devoto em Goiânia, está vivo até hoje e por coincidência também um advogado. Nós estudávamos em Brasília junto com algumas pessoas que por esse interesse ao qual nós estamos aqui, eu fazia todo mês e continuo fazendo até hoje. E duas pessoas estudavam lá comigo, que saía de Goiânia e ia para Brasília, e outras vezes eu vinha de Brasília e estudávamos em Goiânia, estudando o Evangelho de Jesus de Nazaré. Não tinha noção nenhuma de Sai Baba. Um dia chegou uma dessas duas lá e procurou para mim assim, Crispim, você já ouviu falar num indiano chamado Sai Baba? Falei, não, nem tenho ideia. E naquela época nem livro dele no Brasil ainda não existia. O que aconteceu? Esse rapaz comia e alimentava dos intervalos do seu trabalho lá no barzinho dessas duas senhoras que estudavam comigo. E ele mostrou para elas quem era Sai Baba. Aí ela foi e me mostrou a foto. A hora que eu peguei a foto, que é esta, que é igual a esta aqui que eu olhei, a primeira coisa que veio na minha mente, gente, mas que Tim Maia, indignado. Sim, minha mente. Mas não parece um Tim Maia indignado? Tudo cabelão. E tudo era desse jeito mesmo. E eu cheguei lá, a mesma coisinha. Conversando com esse nosso companheiro que me apresentou, ele mandou as fotos. Ele pegou e falou assim, fala para o Crispim que eu vou mandar para ele uma foto mais preparada de Sai Baba. Ele mandou a foto de Sai Baba, que é exatamente essa aqui, eu tenho lá em casa e está exposta na parede. Quem for lá vai ver algum dia. E ele mandou junto com essa uma de Jesus de Nazaré materializada por Sai Baba. Pegou a foto, Jesus é assim. E esse devoto me mandou isso. Quando eu peguei as duas fotos, a do Sai Baba e de Jesus de Nazaré, adivinha o que aconteceu? Claro. Eu esperando conhecer o Sai Baba, ele manda um Jesus materializado pelo Sai Baba. Um impacto imenso assim no meu mundo íntimo. Não negativo, muito pelo contrário, né? De um convite, de uma amostragem do nível das coisas que a vida tem e meus olhos não alcançam, meus ouvidos não ouvem, e você não vê isso em modo comum. Sai Baba já morreu, nem a televisão deu notícia, você não vê essas coisas.
preste atenção numa coisa: tudo que é espiritual e que tem uma dignidade de vida divina, não tem muita propaganda. E eu cheguei na Índia, ele não aparecia em TV nenhuma. Mas os ministros, os militares, todo dia que eu estava lá, eu via esses carros oficiais chegar e ir lá pedir orientação a ele. Então, e ele conversava com Gandhi e dava orientação para aqueles governantes. Então nós, aqui querendo melhorar o nosso nível espiritual com os conhecimentos dos livros trazidos pela espiritualidade, pela dedicação de algum ser humano que nós conhecemos, não precisa falar nome, né? A gente precisa compreender mais as coisas. Primeiro, vou falar o que eu falei hoje de manhã. Ter aceitação das coisas. Você não transforma o mundo externo. Você convive com ele e você se equilibrando internamente, você ajuda a transformar. É o máximo que você pode fazer. Mas é o melhor. E é um dos caminhos mais efetivos para você se libertar daquilo que você não gosta em ti. Simples assim. Bom, então vamos continuar a história. Ele me mandou as duas fotos, eu vi, agora que eu abri e vi aquilo, a emoção veio, as lágrimas desceram. Aí a patroa: o que foi? Eu falei: não, nada não. Essas coisas você não troca muito, nem com quem, às vezes, intimamente vive contigo. A pergunta seria assim: por quê? Porque naquela hora você não tem, às vezes, alguma lucidez para entender o outro que pergunta: o que está passando contigo? O que você sente? Assim como eu, com o compadre lá: você está passando mal, compadre? Eu falei: não. Aí, depois de ter recebido essas fotos, fui atrás do livro. Achei lá em Goiânia, numa livraria, a maior livraria de Brasília, aliás, não de Goiânia não. Aí lá no Conjunto Nacional, vou lá e acho o livro do homem, O Homem dos Milagres. Aí comecei a estudar a vida de Sai Baba. Um dos primeiros milagres que Sai Baba fez lá na Índia aos 13 anos. No dia que ele morreu, na vida anterior dele, ele pediu à funcionária dele para ir na padaria e comprar um pão e leite. Ele deu o dinheiro, ela foi, e ela comprou, sobrou o troco. Quando ela chegou em casa, ele tinha desencarnado. O primeiro Sai Baba, não esse que eu conhecia. Muito bem. A hora que ele começou a reunir os discípulos dele, de que era da vida anterior, que já tinha renascido também com ele, os devotos antigos estavam juntos na mesma pleiade, como aconteceu com Francisco de Assis. Porque Francisco de Assis, a gente pensa que só veio ele sozinho, não, veio 600 mais próximos. Aqueles que ele juntou, o Frei Leão, alguém que conhece a vida de São Francisco. Todos vieram juntos na reencarnação para um propósito daquela individualidade que o Sebastião falou hoje aqui sobre São Francisco de Assis e mostrou a potencialidade de uma alma dessa. Assim, quando eu acabei de ler essas histórias, essa empregada dele foi lá no ashram, na reunião onde ele fazia. Mas ela não conhecia ele nessa reencarnação, ela conhecia o outro. Então, quando ela olhou nele lá, ela no meio daquele mundo de gente, ela falou para o assistente, ele falou para o assistente dele assim: vai lá, chama aquela senhora, só apontou. Quando o cara foi lá, ela já levantou e já veio na direção dele e os dois chegou lá. Ele pegou e falou para ela assim: me dá meu troco. Qual a conclusão que a gente tira daí? É o poder de ver as coisas? Não. Os laços vibracionais que existem entre os espíritos. Por isso que o mal e o bem que nós geramos não se apaga facilmente. Tanto o bem, tanto quanto o mal. Ela pegou, devolveu o troco e os dois foram conversar daquilo que era
competência deles entre si. Está lá no livro, se alguém quiser ver, O Homem dos Milagres. Está aí, agora tem, está fácil de achar. Fui lendo mais. Um dia um indiano, que os indianos é igual no Nordeste, tem a cacimba dentro de casa. O cara foi pegar água, esqueceu e no meio do caminho gritou: Sai Baba, me tire daqui. O Sai Baba estava a mais ou menos uns 500 a 600 quilômetros de distância. A mão do Sai Baba foi lá e tirou ele do meio do caminho e pôs ele em cima, de salvo. Meu Deus! Esse é um dos mais sérios. Depois tem uma descrição também lá, que o cara estava igual Lázaro morto. Ele chegou, pegou a mão do cara, vamos trabalhar. Foi viver com ele no Acha. Ressuscitou. Aí depois de lido esse livro, eu falei, nossa do céu, mas... Aí as meninas vieram estudar no outro mês. E agora, Crispim, você conhece Sai Baba? Eu falei, conheço, e esse homem é muito maior do que eu penso. E a maioria de nós não tem noção de quem é, o que é e para que veio. Hoje, depois de muitos anos, é agora que eu sei por que Sai Baba veio. E ele já está voltando. Nasceu de novo, está na Índia. Pretendo voltar, e se eu tiver condições, quero ver se eu acho. Então eu estou com a esperança de que ele vai me pedir o troco. Penso isso, não sei se vai ser realizável ou não, mas o mundo é de um equilíbrio, harmonia, e de uma organização nas sequências de quase milimétricas das coisas das nossas vidas e de tudo que há na natureza. O ser humano que começa a compreender esses aspectos das forças que existem na natureza e dentro dele é realmente o que nós estamos estudando. Você não precisa ter dúvida disso, não é porque eu falo. É porque é assim, é fato. Você não vai conseguir moldar ou transmutar essas forças que são normais na natureza. E os mestres que se prepararam para isso, esses iluminados, eles sabem disso. Uma coisa mais interessante, vocês podem ler os milagres dele, mas ele não fez nenhuma coisa fora das leis da natureza, assim como Jesus de Nazaré também. Então você começa a comparar para compreender o que o seu espírito veio aqui fazer. Isso para mim é útil até hoje. Aí eu fui a primeira vez. Aí já fiquei aceso, já conheci grupos, já comecei a estudar mais. E em outros anos subsequentes, voltamos à Índia. Aí eu já não fui com esse propósito de levar alguém e conseguir um milagre ou uma cura. Eu já fui para outra finalidade. Com aqueles grupos, falei, agora eu vou conhecer, vou participar, E aí eu fui conhecer melhor as escolas, os institutos de músicas, as faculdades que eles tinham, a competição que existia, os esportes, como era na escola dele, os alunos deles sempre tiravam os primeiros lugares do Enem, igual aqui no Brasil. E eram, assim, moços e moças distintos. Quando eu falo distinto, não é aqui não, distinto como seres. Muito bem, na segunda viagem, quando nós saímos de Bombaim, e aí já não fomos de avião, nós fomos de carro alugado, a 100 quilômetros antes de chegar no ashram de Sai Baba, o motorista falou para nós, o grupinho que estava naquele carro, aqui agora já vou virar para nós chegarmos na cidade de Sai Baba. Quando ele falou aquilo, fiquei arrepiadíssimo, abaixei a cabeça e a emoção tomou conta. Aí já era outro companheiro, Crispim, você está passando mal? Eu falei, não, estou passando excessivamente bem, que eu já não estou nem suportando a energia que existe. Aí já começaram também a me olhar diferente, porque perceberam o grau de sensibilidade, porque a 100 quilômetros antes você sentia o homem, o que nenhum daqueles sentiram. Aí o que eu lembrei? Paulo e Estevão.
Vou perseguir, vou matar todos os cristãos de Damasco. Ele não foi lá para isso? Com 1.500 homens atrás dele, com os oficiais romanos, e ele no meio dessa segurança. Meio-dia, ele pluf, cai no chão. O que o grupo ali fala? Saulo está com insolação. Desmaiou. Mas quem é que chegou? E até hoje eu pergunto, se vocês souberem a resposta, me dê. Como que Jesus de Nazaré foi lá para falar só com Paulo e deixou 1.500 homens sem perceber nada? Porque nós olhamos só o efeito do Paulo, mas você não olha o que circundava, o meio ambiente. Qual o propósito de Jesus de chamar só aquele indivíduo? Vocês têm ideia? Já eram espíritos que configuravam e viviam com dimensões diferentes antes de se reencarnar e se assumir o compromisso de que você vai me ajudar, eu preciso de você. Mas quando nós chegamos aqui e reencarnamos, o que acontece? Esquecimento. Sabe esse buraquinho que tem aqui abaixo do nariz? Essa cavazinha aqui? Todo mundo tem. Não tem um ser humano que não tem isso. Isso é a ação dos anjos reencarnacionistas que pôs o dedo aqui. Você vai viver, mas você vai esquecer de onde você foi. De onde você veio. Então nós estamos aqui, primeiro para recordar. Essa é boa, não é? E se você quer estudar isso e saber, pode olhar nos livros do judaísmo que está essa história lá. Aí eu fui atrás. Falei, vamos ver se isso é verdade. E é. Então, cada um de nós vem um pouco encoberto, por isso que eles falam o véu do esquecimento. Você tem noção, você sente, você tem uma percepção. Ô, Crispim, mas eu tenho uma percepção assim, eu tenho uma saudade de um lugar que eu não sei aonde. Adivinha o que ele está falando? Então, para mim, hoje, isso é muito claro, muito fácil de perceber. Então, quando nós reencarnamos aqui, dizem que os anjos põem o dedo na sua... A hora que formou seu corpo lá, para a formação, põe o dedinho aqui e fala, você vai esquecer só um pouquinho. Mas esse pouquinho faz falta. Então, Jesus e Paulo foram encontrar nessa circunstância. E daí, Jesus não tinha compromisso com outra entidade senão ele. Eu compreendo assim. Mas se vocês tiverem uma outra resposta mais lógica, mais saudável, por favor, me dê. Eu aceito. Seguindo viagem, então... com as experiências com Sai Baba acá agora no Brasil. Voltei e o Divaldo tinha estado lá uns meses antes de mim, que um grupo do Rio levou ele lá. Inclusive do professor Hermógenes, que eu sei que alguns aqui até conhecem o professor Hermógenes. Vocês conhecem um livro que fala assim, meditação da yoga para curar o estresse. Porque o estresse antigamente era mais evidente do que hoje. Aí o Divaldo foi junto com o professor Hermógenes. Ele chegou lá, a hora que ele estava dentro do pavilhão, que lá na Índia tudo é livre, inclusive a permanência dos animais. O que ele viu, eu vi também na primeira, mas só que eu não tinha sentido o que eu senti quando eu fui na segunda. Eu estava lá e os macacos começaram a entrar no meio dessas madeiras e vim. E o local do Sai Baba sentar aqui. Eles vinham só até mais ou menos no meio ali e voltavam. Eles não iam até em cima dele, não. Aí voltava e ficava. Às vezes eles brincavam, mas você não via eles dar grito nem nada. É um silêncio que até os animais respeitavam. Sai Baba colocava isso e mostrava isso sem fala para esse grupo de gente todo. Talvez para os indianos isso nem tem significado, mas para a gente que vai de outro país e vê isso, isso destaca na mente da gente e você começa a sentir. Aí o Divaldo veio e deu uma palestra aí, e todo mundo já ficou mais ou menos conhecendo o Sai Baba. Aí eu estava em Goiânia, eu fui na casa desse discípulo que mandou as fotos para mim, que eu voltei da segunda viagem. Quando eu cheguei, eu contei tudo o que eu pensei, senti, tudo não, boa parte do que eu senti e pensei da primeira viagem, contei para minha esposa.
Aí nós fomos nessa reunião depois da segunda viagem, aí eles começaram a questionar. E tudo que eu senti e vi, eu falei para ela, e aí nós fomos ver a fita do Divaldo. Tudo que o Divaldo passou e foi informando, eu falava, mas isso aí também eu senti. Ah, isso aí também eu senti. Quando terminou, desligou a fita da permanência do Divaldo lá, a minha esposa falou assim, se você não tivesse me contado antes, eu ia falar que isso tudo seu é mentira. Vocês veem que a sequência das coisas que acontecem em nossa vida, até isso se torna de uma forma esclarecedora e principalmente de abertura de conhecimento e de despertar a sua mente para propósitos espirituais que está inato em você. Resumindo, quando nós terminamos a fita e perguntar tudo isso, eu pensei, falei, eu não tenho uma mediunidade igual à do Divaldo, mas o que eu senti, eu posso dizer, eu senti. Imagina por dentro, você sente uma segurança de ver, você sente força de vida. Você começa a compreender que a expressão da vida você tem que aproveitar todo momento. E gratidão não é fala, é troca. É troca. Você tem que sentir dentro e tem que sentir fora. O que está fora tem que criar harmonia para dentro e o que está dentro tem que harmonizar o que está fora, principalmente o que te perturba. Pensa fazer isso, mãe, é fácil? Para ninguém. E todos nós, todos, estamos aqui para aperfeiçoar esse grau de relacionamento entre o mundo interno e o mundo externo nosso. Por quê? Porque a nossa mente, como eu disse na parte da manhã, é uma cabritinha safada. Ela pula tudo que é cerca e faz o que não deve. E o pior, nós achamos que você faz isso intimamente e isso não é conhecido. A espiritualidade sabe disso muito mais do que nós pensamos. Então, o espírita verdadeiro, ou seja, você quando compreende qual a necessidade da doutrina dos espíritos, você vai aprender que você é um espírito que está aqui, você veio de lá, e você não pode, com seus olhos aqui, com o véu do esquecimento, esquecer julgar como é o mundo espiritual. Ah, meu pai foi e nunca voltou para me dar uma mensagem. Ah, meu irmão foi e nunca fez nada por mim, nunca apareceu, nem em sonho. Percebem isso? Se eles quiserem vir, parentes nossos ou não, porque a gente não tem só a família de sangue, você tem família espiritual, que você tem de quê? De antecedente nas teias da evolução da vida. E muitos ficam para cuidar de planos deles e do nosso para acompanhar. Aí as pessoas acham que isso é continho de fada, né? Não é. Para mim hoje isso é uma realidade interna e eu procuro viver de forma que essas coisas se tornam para mim produtiva, elucidativa, progressiva, harmônica e sucinta, clara, para a gente, internamente. Então, por isso que o amar e o amor são coisas que, desse propósito que nós estamos aqui hoje, o ontem, o agora e o amanhã, isso já está dentro de nós. É só você saber a conjugar esses aspectos para você viver mais em harmonia e com mais saudabilidade, porque saúde não é ter um corpo são. Nós vimos hoje na palestra de um amigo aí, vocês viram? Ele ainda mostrou que uma doença, às vezes, é um processo de libertação, não é de prisão, de sofrimento, é de contenção, para você errar menos. Mas a gente fala isso, as pessoas, esse papo do Crispim eu não quero nem ouvir. Eu vou morrer mesmo, então eu vou curtir, vou fazer o que quiser. Então, tá tudo bem, pode continuar fazendo o que você quer. Se Deus permite você fazer isso, quem é o Crispim para falar assim, ó, fulano, tente não fazer isso. E de vez em quando, essa pessoa que fala, vê certas pessoas e olha para o espaço.
Eu não sei o que peço. Nem sei orar por um ser desse tipo que às vezes vejo. Não é que não sei orar, é que aquilo me incomoda. Exemplo. Dentro da família, alguém que foge do propósito que está escrito na vida dele. Porque todos nós tracemos aqui, ó, na palma da mão ou na íris dos seus olhos, todo o seu programa que você planejou, estabeleceu e fez um pré-requisito para você vir e alcançar aquilo que para você lá era posto, era capacidade de vida, era poder, eu vou falar a palavra econômico, mas justificando econômico no sentido do campo da espiritualidade. Tudo bem até aí? E nós ficamos aqui brigando com marido, mulher, filho, pai, mãe, avô. Será por quê? Fruto da nossa invigilância, ignorância, incompreensão, imprevidência e assim por diante. E a imprevidência principalmente pelo fato do julgamento. Não julgueis. A maioria de nós só escuta isso, mas não faz. Infelizmente. Realmente, não é normal? Esse é um processo que nós humanos aqui vivendo nessa vida física, querendo alcançar o poder econômico, o poder religioso, o poder político e o poder pessoal, como marido, mulher, filho, tio, pai, mãe, avô, você tem que repensar isso. E com muito critério. Porque você é um espírito, você é um agente inteligente da natureza que veio de dimensões que nem você sabe, mas que existem seres que cuidam disso. Quando eu conheci esse homem, e aí o que ele dizia, quem iria lá ou vai lá até hoje? Ele pedia, não traga nada, não conte nem para seu pai e a sua mãe o que você quer trocar comigo. Levei só mais ou menos uns 8, 10 anos depois que eu vim de lá para entender o porquê que ele pedia isso. Porque os seres nobres e elevados, eles são a ponte para você, não é você que vai estabelecer o que você quer. Ele sabe o que você quer antes de você pedir. Vou contar um evento que aconteceu e essa história ficou lá no meio do ashram. Para cada nação que ia, ele já colocava aqueles grupos, essa aqui é a nação do Brasil, pode entrar e ficar aqui, aquela ali, dentro daquela área que todos sentavam. Aí, mas ele programava, por exemplo, na sessão das 9 de tarde, eu falava assim, olha, hoje é dia do México. Mas o povo do México já estava lá, tinha chegado, sabia, então, aí ele estabelecia. E aí ele recebia esse povo num salão próprio, ele sentava no trono e as pessoas iam passando e eu chegava e estendia a mão assim, o que você quer de mim? Vocês estão preparados para dizer para um espírito superior o que você quer dele? Pensa nisso. Pois é, não estamos, não é verdade? E por que nós não estamos? Que não temos sintonia nem com Jesus, nem com Buda, nem com Zoroastro, nem com Maomé, nem com Sai Baba, nem com Yogi, qualquer yoga. Você não está preparado nem para falar com Emmanuel, que você estuda os livros dele aqui, você acha que você é familiarizado dele? Quem te disse isso? Ou que seja, de qualquer espírito que você queira, André Luiz, não importa. Você está preparado para conversar com um ser desse? Não é porque eles são grandes. O problema é nosso. O que você vai perguntar? O que você quer consertar na sua vida? Você também é um espírito. O que ele fez, você pode fazer. E aí? O que você diz? Viu que a experiência nossa? Eu perguntei à moça, ela começou a chorar. Eu falei, mas por que você está chorando? Não dou conta de falar, Crispim. Eu falei, vai ter que dar conta. Porque não é para mim que você vai falar. Eu só estou vendo o que você precisa. Acorde disso, saia disso. É isso, irmão, que é difícil ser espírita. Porque se você interferir na vida alheia, você está julgando e está penalizando já um karma. Interferência é penalização. Oi! Pensar não é fácil. Dói, incomoda, exige sacrifício, exige aceitação,
Vocês acham que para aceitar esse homem para mim foi fácil? E ele realmente dizia, traga tudo que você tem que você não quer. Põe na sua carta. A gente tinha que escrever uma carta. A condição de você entrar lá é que você tinha que entrar com a carta com todos os seus pedidos. Materiais, morais, físicos e espirituais. E o interessante, dentro dessas histórias, quando ele pegava a carta de alguém, eu via ele carregando aquilo, tinha os assistentes dele. Uma cadeira dessa ficava cheia de carta. E os caras carregando, foi assim, 9 horas da manhã, começa quando é 10h30, 15 para as 11, eu já viu tudo. Como é que você vai ler 500 cartas, 100 de uma vez? Qual a habilidade mental desse ser? Então faz uma leitura de nós sem estar presente ou não. E aí nós, como espíritos e agente inteligente da natureza, porque se nós somos filhos de Deus, deusinhos nós estamos falando isso aqui. Mas é muito mais do que isso. Só que a gente fica o quê? Ah, tá bom, eu vou morrer mesmo. Ah, eu melhorei. Eu estive lá na reunião do 5º evento, muito bom e tal, mas eu não me mudei muito, porque você não quer. Eu também não estou pedindo mudança. Você está pedindo mudança de alguém, Sebastião? Muito menos eu. Não estou aqui para isso. Estou aqui aperfeiçoando exatamente todas essas experiências que eu vivenciei com esses seres, principalmente com Saibaba. E a última vez, que depois eu voltei mais uma vez lá. Aí foi eu e a distinta aí. Eu até já saiu daqui e foi para lá. Não sei se é a dor ou o que é. Vou contar um segredo para vocês. Ajuda muita gente. E tem um familiar que um dia chegou em mim e falou assim: ô tio, você ajuda todo mundo, por que você não ajuda a sua esposa? Ela nunca me pediu. Simples assim. Ah, mas você não ama a pessoa? Gente, amar não é fazer, não é interferir na vida alheia. Amar é você deixar o outro viver como ele quer. Você está preparado para isso? E só isso já é uma aprovação. Porque você tem vontade de fazer. Você gostaria. A gente chora sozinho. Ô mestre, eu não sei, não posso te pedir nada. Como é que você vai interferir se é uma coisa como nós vimos hoje? E se esse processo é para melhorar o grau de espiritualidade dela? Aí eu vou interferir? Olha como é difícil aqui em nosso mundo começar a ter clareza mental e visualização da nossa visão de vida e viver com a vida sem interferir na vida. Porque você interferir em vida do outro é um karma tanto quanto matar. Um dia eu perguntei ao professor Carlos Torres Pastorino: professor, qual que é o melhor, eu falar mal de alguém ou sangrar? Ele falou assim: depende da intenção, o sangrar é melhor do que a língua. E isso antes de eu conhecer Saibaba. Aí depois que eu conheci, que eu comecei a perceber todos esses graus de relação entre o trabalho dos espíritos na nossa vida e a nossa vida em relação com o mundo da espiritualidade, você precisa ter mais critérios e discernimento para você se amar, que é tudo que nós vimos aqui. Às vezes eu conheço esse companheiro aí, de longe eu começo a deixar a minha mente. Aí eu falo assim: cabritinho, vem cá. Ele é ele. Deixa eu cuidar de mim. Aí de vez em quando passa isso, ele me liga: Crispim, dá para fazer isso? Eu quase respondo: não, Sebastião, eu já não quero isso mais não. Vocês acham que isso não passa comigo? Passa. O mundo é assim. Por quê? Porque as forças atávicas, ou seja, na teia da vida tem sempre alguma coisa que você deixou para trás. E aquilo dentro da evolução aspiral que vem acontecendo, no tempo vai chegar um momento que aquilo que estava lá embaixo está aqui te esperando. Aí você acha: não, isso não vai acontecer. Vai. Plenamente. Então o ontem, o hoje e o amanhã está tudo dentro de nós. Precisamos cada dia começar a compreender que eu sou um ser espiritual. Tanto é que já tem aí uma corrente de trabalhos e de estudos, principalmente para aqueles que querem alcançar os mestres ascensionados, o trabalho do eu sou. Eu sou. Jesus falou eu sou
no máximo 9 vezes que está no Evangelho. Ele falou isso. Saint Germain pegou isso aí, transcreveu para a humanidade e está aí para quem quiser uma outra forma de você se iluminar. Mas faça se o seu coração sentir. Se não sentir, não entre, porque senão você vai arrumar mais a dificuldade para você viver. Mesmo você procurando uma iluminação, você acha que você pode. Mas tem que ter pré-requisito. O que a universidade faz para te promover? E mesmo nas escolas secundárias, você entra para o 3º ano sem ter passado pelo 2º? Então é pré-requisito. Vocês acham que a espiritualidade não tem isso para conosco? Claro que tem. E está no Pai Nosso. Todo mundo repete o Pai Nosso e não vê isso. Aliás, nós somos papagaios. Só sabemos repetir, mas não sabemos transubstanciar as coisas. Isso não é fácil. Certo, Mariana? A vida é bela. As aparências são ilusórias e translúcidas. Passa e depois você não vê. E o que você precisa, seus olhos não alcançam, a sua alma não apreende, quer dizer, não incorpora em você. Tá aí, tudo bem? Tá pesado? Tá dando vontade de dormir ou eu paro com essas histórias? Olha que vocês veem como é que é. Até para ouvir as coisas que têm sentido, não é porque eu estou falando. Isso não é meu, isso é nosso. Porque as pessoas, como o próprio nosso irmão falou, Evangelho é muito mais amplo do que nós pensamos. E o interessante, mas ele não teve contato nenhum, embora eu o conhecia. E o Sebastião falou que ele vinha, mas eu não pus também no grupo que tema que você vai apresentar, o que é que você vai falar. E ele chegou aqui, assistiu um pedaço, ele chegou a bater em mim e falou assim, rapaz, agora eu senti que a nossa vibe está dentro da mesma linha. Ele falou assim, nós não comunicamos um com o outro. Ora, se isso acontece na nossa vida cotidiana, esse sincronismo, imagine como é no mundo espiritual. Um espírito não precisa sair do lugar para falar com o outro que está numa outra dimensão do espaço. E o obsessor também que nos prejudica, que nós pensamos que prejudica, na realidade não prejudica. Ele nos aciona porque nós deixamos uma mala de coisas que o importunou. E agora ele quer devolver a mala. As malas de inconveniência, de ignorância, de incompetência, de imprevidência, de desleixo. E olha, depois que eu vim de lá, eu deixei nas minhas cartas pedido a ele, Swami, ajude-me a entender Jesus de Nazaré. E depois de lá para cá, moço, a coisa deu uma exponenciada. E agora eu nem falo mais sobre Jesus como eu falava antes. Que eu achava que eu tinha que falar sobre ele. Como eu não conto de Sai Baba também em qualquer lugar, a não sei que peçam. Por quê? Porque a natureza tem que me dar sinal daquilo que eu preciso fazer. E principalmente dentro do bem. Que nós achamos que falar das coisas boas de alguém, de poder de alguém, é um bem. Nem sempre. Cuidado. Gente. Termina com aquela parte que eu e você duvidamos. Ele falava que era Deus. E sim. Acha que é. Ah, tá, é. Então, tem mais um minutinho? Bom, eu frequento uma casa em Brasília e vou ser claro e limpo, da Umbanda. E já tem alguns anos, quase todo mês eu vou lá, participo. Eu saí um dia da minha fazenda, fui lá nesse centro, cheguei lá, a presidente, a mãe zeladora, falou assim, Crispim, teve um senhor aqui, é um deus negro, e eu nunca tinha falado sobre Sai Baba naquele centro. Aliás, em Brasília, falei só em alguns lugares e muito restrito. Eu falei, mas como? Ela falou assim, olha, teve um senhor aqui que me entregou uma fotografia de um deus negro. E é para entregar para você, mas eu pedi encarecidamente a ele que entregasse a sua irmã na casa aqui, na quadra do outro lado. Eu vim com ele no portão, eu falei, sim, ali. E ele repetia,
senhora entrega para o Crispim e só a senhora pode entregar. A foto, sabe o que era? Quando eu conheci Sei Baba e fui lá na primeira vez e na segunda e voltei, eu vi uma foto dele da vida anterior que eu queria ter. E quando eu estive lá, às vezes que eu estive lá, eu procurei essas fotos e não achava. E as fotos lá é vendida assim como banana na feira. Vim embora e com esse negócio, falei, gente, mas eu não conseguia a foto de Sei Baba de Shirdi. Eu tenho que conhecer a vida antepassada dele para ver se realmente ele é Deus, como ele falava, que é o Sebastião questionava, mas como é que pode esse homem ser Deus assim? Aí eu queria ver para trás como é que ele era, né? Que é o fato daquela senhora que devolveu o dinheiro para ele. Aí vai o Crispim atrás dessa foto. Não achava. Fui 2 vezes, não achava. Aí eu fui da fazenda para lá, a senhora chegou lá, me entregou esse invólucro que eu abri. Era a foto que eu queria das 2 viagens anteriores. Adivinha o que aconteceu? De novo. Aí eu falei, agora esse homem é o que ele é mesmo. A onipotência, onipresença e onisciência ele tem. Então, para nós começar a compreender algumas atributos e potencialidades de alguns espíritos, você tem que conhecer quem ele é. E aí a foto era do Sei Baba de Shirdi, que era o nome que ele tinha antes desse Sei Baba que eu fui conhecer. E ele, aos 13 anos, chegou nos pais e falou assim, eu vou embora, não vou dar trabalho mais para vocês, não vou conviver com vocês, eu vou reunir os meus discípulos. Com 13 anos. E aí começou a montar o que ele tem lá até hoje. Eu não sei o que o pessoal dos institutos lá fizeram com as coisas deles. E aí um dia o Sebastião também conversando, mas será que esse homem também é Deus mesmo? Será que tudo isso... E é. E ele dizia para nós lá, olha, se você for atendido por qualquer ser, por qualquer espírito, eu estarei lá. E ele já me mostrou isso. Então, o que falta para esses seres nos convidar? E ele diz uma regrinha o seguinte, se você der 10 passos para me procurar, eu dou 100 para te alcançar. Está escrito nos livros dele. Vocês acham que... E é a mesma coisa que Jesus falou com outras palavras. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Então, você tem que ir. Mas o fato de ir não impede de que você vai passar por grandes provações. Tudo bem? A outra, já que ele pensa que é Deus, então se acha maior do que Jesus. É. E as 2 fotos que apareceram dentro da mala, uma para mim e outra para você. Exatamente. Eu estava lá com a minha esposa no dia que ela foi comigo junto. Os homens por um lado, mulheres para o outro. Não tinha vaga, separaram a minha esposa. Foram lá, me pediram desculpa, porque a regra é para deixar junto e tal. Aí o mais ela falou, não, nós vamos. Não, acho que dentro de 2 dias separa. Volta de novo. Fomos. Além dessa foto que eu recebi aqui no Brasil, tinha uma foto que ele aparecia na frente de Jesus de Nazaré, aqui atrás. E essa foto também eu comecei a correr atrás dela para mim ter uma, e agora eu tenho lá em casa. E eu mostrei para ele, ele falou assim, eu também quero uma. Nesse dia que nós fomos separados e que os organizadores reuniram, foram lá, chamou minha esposa, me chamou, nós fomos com uns trem debaixo do braço para ir para o apartamento que nos dedicaram. Quando eu cheguei na porta, adivinha a foto que tinha? A que eu procurava. Aí adivinha de novo o que aconteceu com o Crispim. Chorou. Aí a esposa, o que foi, Crispim? Falei, não, espera que eu vou te contar. Aí depois que nós entrou para dentro é que eu fui contar a história daquela foto. Aí depois eu consegui a foto. E aí depois chegou uma para mim e para ele. O que vocês acham disso? Que onipotência e onipresença é isso? E qual é o grau que nós temos de percepção mental? Qual o grau de lucidez que nós carregamos? Muito bem. Paz para o nosso corpo.
paz para a nossa mente e paz para o nosso espírito. Namastê. E na foto ele estava tão pequenino como se estivesse dentro do coração de Jesus. Não, é de assustar. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.